Hoje, nessa noite de quinta-feira, nós celebramos o dia da apresentação do menino Jesus no templo. Exatamente 40 dias depois do nascimento de uma criança judia, a primeira criança, primogênita, o primeiro filho, né? O primeiro filho de um casal, é o primogênito, o primeiro a ser gerado. Todo o primeiro filho judeu a ser gerado devia ser apresentado a Deus no templo, né? Todo o primeiro filho, o judeu que era judeu, que seguia a lei, que era um bom judeu, nasceu o primeiro filho, 40 dias depois, eles levavam a criança para se apresentar a Deus no templo, por meio do sacerdote. Exatamente o que aconteceu, ou o que nós hoje escutamos através da leitura. Hoje faz exatamente 40 dias depois do Natal, né? Conta aí, 40 dias certinho. A liturgia também segue esse ritmo de 40 dias depois do nascimento de Jesus. A gente celebra a apresentação. Mas por que, Padre? Então, se celebra essa apresentação? Porque vem no Antigo Testamento. Se a gente conhece a Sagrada Escritura, a gente sabe como Deus libertou o povo de Israel que estava escravo no Egito. A gente lembra de Moisés, das 10 pragas do Egito, né? Gafanhoto, não sei o que, caiu fogo do céu. A última praga, a última maldição que Deus lançou sobre o Egito foi a morte dos filhos, dos primogênitos de todos os filhos dos egípcios, e mais mortos. Inclusive o primeiro filho do faraó morreu também, porque o faraó não queria libertar o povo de Israel por nada, por nenhuma praga. Dos 9 anteriores não libertou, então Deus jogou pesado dizendo: então, se você não libertar o meu povo, todos os primeiros filhos de casais egípcios e de animais vão morrer. Foi o que aconteceu. Aí foi quando o faraó permitiu que o povo de Israel fosse liberto. Praga, ou a maldição, ou o ataque de Deus que fez o povo ser liberto foi a morte de todos os primogênitos. Por isso o povo judeu apresenta todo o primogênito, todo o primeiro filho, como sinal de agradecimento. Assim como morreu todos os primeiros filhos dos egípcios, hoje o meu primeiro filho pode viver. Porque se Deus não tivesse nos libertado do Egito, hoje não tinha povo de Israel, hoje não tinha judeu, hoje não tinha meu filho. Então por isso eu apresento meu primeiro filho Deus, e consagro meu filho a Deus, porque Deus me libertou. E hoje eu espero, através dessa, todo judeu esperava através dessa apresentação, que ele fosse abençoado, e Deus estivesse com ele sempre, esperando a vida do Messias, o Filho único de Deus. Também tinha isso. O judeu apresentava o seu primeiro filho, porque tinha esperança que um dia o Filho único de Deus ia se encarnar. O Filho único de Deus ia estar no mundo, ia salvar todos os homens, ia ser luz para o mundo. Por isso que a gente celebra esse dia de hoje. Para nós é o contrário, nós não mais esperamos a vida de Jesus. Jesus já veio, Jesus já está no nosso meio, Jesus está junto de nós. O que nós hoje temos que aprender junto com os judeus nessa noite é saber esperar em Deus. Esperar o tempo de Deus, ou esperar o momento de Deus na nossa vida. A gente viu o Evangelho de hoje e viu um homem chamado Simeão, que já estava velhinho, mas Deus tinha prometido a ele que ele não ia morrer antes de ver o Messias. E foi o que aconteceu. Quando o Messias, o menino Jesus, foi a ser apresentado no templo, o Espírito Santo inspirou Simeão e aí no templo encontrar a Jesus. E lá ele faz essa bonita cântico, essa bonita poesia: deixai agora o vosso servo em paz, conforme prometestes ao Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes a luz entre as nações, luz para iluminar todos os povos. Foi o dito hoje de Simeão quando encontrou Jesus. Que Deus quer falar para nós através dessa festa hoje, meus irmãos, que nós precisamos também esperar em Deus. A esperança é uma das coisas que nós temos. A gente sabe muito bem quais são os 3 dons que Deus nos dá: fé, esperança e verdade. Às vezes nós não pensamos muito na esperança. Preciso ter muita fé, preciso ter fé. Mas a fé só continua a estar na nossa vida se nós temos esperança. A esperança é acreditar naquilo que ainda não veio e vai chegar, daquilo que não se vê, daquilo que ainda não consigo contemplar e mudar. Você com certeza tem certos problemas na tua vida, você tem certas dificuldades em casa, pessoalmente, na igreja, no teu trabalho, coisas que você espera, ou pelo menos devia esperar, que devia mudar. Se
Se você perde a esperança, a paz não dá mais. Eu não espero que Deus mude mais isso. Eu não espero que pessoa tal mude, ou que fulano de tal se converta, ou que fulano de tal deixe tal vício, ou que fulano de tal acabe com isso, ou que eu mude essa situação lá na minha casa, ou que eu mesmo me converta e transforme algo na minha vida diferente. Se você perder a esperança, você vai perder a oportunidade de mudar, de transformar. Deus, através dessa atitude de hoje, nos mostra: Jesus veio para ser luz e não haverá trevas na tua vida que te faça desistir de viver, desistir de lutar. Eu sempre digo lá, Jesus sempre vai ser, tem que ser uma luz no final do túnel, porque a nossa vida aqui na terra não passar por um túnel escuro, né? A gente queria passar por lugares mais, a nossa vida podia ser mais fácil, né? Podia ser mais, a gente sempre reclama de podia ser mais fácil a minha vida, ou a gente fica reclamando, né? Isso acontece comigo, minha vida é a pior do mundo, tudo dá errado comigo, só comigo, e eu faço isso, não dá certo, eu faço aquilo outro, não dá certo, tudo que eu estou fazendo, pai, já fiz 3, 4 vezes, não dá certo, ou nada está dando certo na minha vida nesse tempo. Parece que a gente está entrando num buraco profundo, né? Ou num túnel escuro que não tem uma luz no final do túnel. Aí a nossa solução mesmo é desistir, é se entregar, realmente eu até desistir da vida. Jesus veio nesse mundo para realmente ser essa luz no final do túnel. Eu não sei se tem algum marinheiro aí. Tem marinheiro aí? Não tem marinheiro. Se tem do exército aqui, marinheiro não tem. Tem marinheiro. Mas isso é antigamente, não só marinheiro, mas pescador, né? Gente que anda, sai de barco. Quando você sai de barco e vai alto mar durante a noite, para voltar, o que você precisa? Você precisa de um farol, né? Um farol. Precisa de um farol, porque senão você sai, porque depois você está lá embaixo, você não sabe se vai para lá, se vai para lá, já rodou tanto, né? Hoje em dia tem radar, essas coisas todas, tudo é uma maravilha. Antigamente tinha que ter um farol. O pescador saía, né, e à noite, de madrugada, e se ele fosse para muito fundo, se não tivesse uma luz lá na praia, ele não sabia que a direção era aquela. Que para voltar para a terra firme era aquela. Às vezes a gente enfrenta isso na nossa vida. E a gente tem que viver. A gente não pode parar de viver. A gente não pode ter medo de viver. A gente não pode querer se isolar. Isso é um erro. Porque as pessoas querem se isolar, não querem mais viver, entram em depressão, ficam no quarto, e quando fica em depressão, o que fazem? Fica no quarto trancado, escuro, quarto escuro, trancado lá. Por quê? Porque não quer viver, porque quer desistir da vida. Por isso a gente precisa de uma luz que nos guie realmente, para a gente estiver lá, né? A gente tem que enfrentar o mar da nossa vida, ir mais a fundo, mesmo nos momentos mais difíceis. A gente não pode se retrair, não pode, não, está tudo muito difícil, é melhor eu desistir, é melhor eu ficar aqui no meu quartinho, é melhor eu se isolar, é melhor eu não ir mais para a igreja, é melhor. Não. Tudo isso não é melhor, é pior. É pior, porque quanto mais você se afunda na escuridão, menos você vê. Quanto mais você se afunda na escuridão, menos você sabe para onde ir. Por isso você não, mesmo que você esteja perdido em um momento da tua vida, você tem que procurar a luz. Mesmo que um pescador ou um marido esteja lá em alto mar e não consegue chegar, ele vai procurar até achar. Geralmente tem uma bússola também, né? Para cá, para lá. Eu saio do sul. Deus quer ser essa luz, esse farol distante, que quer ser essa luz longe, porque a gente sabe, é para lá que tem que ir. Você tem que ter isso na sua cabeça. Quando você estiver nesses momentos perdidos, né, na escuridão, a sua vida está muito agitada, muito atribulada, como o mar realmente é, você sabe, é lá, a luz, o farol é o sacrário, é a Eucaristia, é a missa, é a Bíblia. A luz está lá, eu tenho que ir em direção a ela. Eu não posso perder a esperança. Tem esse ditado, é muito verdadeiro. A esperança tem que ser a última que morre. A última. Você tem que morrer, a esperança está viva ainda. Você ir para o céu. Tem que ser a última que morre. Existe um filósofo, um escritor, um poeta, né, italiano chamado Dante. Me conhece? Ele escreve a Divina Comédia. E no livro, o livro dele
fala sobre as pessoas que vão para o inferno, né? Todas as pessoas vão para o inferno. Ele coloca um bocadinho no inferno e um bocadinho no céu. E ele descreve na porta do inferno, escrito aqui cessa toda esperança. Aqui, no inferno. Se você já quer viver o inferno na tua vida, acaba com a sua esperança. Porque só tem um lugar onde cessa toda esperança. Porque quando a gente vai para o inferno, é onde lá ninguém mais sai. Realmente. Se a gente for para o inferno, vai queimar o quilo do inferno no resto da vida. Ou o resto da vida, né? A eternidade. Né? Ou seja, lá, esse livro realmente mostra que cessa toda esperança. Só lá cessa toda esperança. Nenhum outro lugar pode cessar a nossa esperança. Se a gente perde a esperança de viver, a esperança que Deus pode mudar algo na nossa vida, a esperança que Deus pode ser essa luz, esse menino que nasceu, que foi apresentado a Deus e que é apresentado a nós a cada missa, a cada palavra que o Padre fala, a cada leitura, Deus está se apresentando. Eu não sei se você já teve uma experiência de se apresentar a alguém e o cara nem dá bola para você, né? Muito prazer, Padre Rafael. Nem estende a mão, né? Ou vira a cara. Que o cara já, ou seja, no mínimo o cara se desfez de você. Para ele você é um ignorante, para ele você não vale nada, porque quando você não aceita a apresentação de alguém, você não está aceitando a pessoa, você não está aceitando quem ela é. Quando você ignora, pior quando é uma pessoa que você já conhece, né? Você já conhece a pessoa, passa pela pessoa e finge nem viu. Também é uma droga, né? Mas o problema é isso. Jesus tem se apresentado várias vezes. Por que Deus tem que se apresentar várias vezes para a gente? Porque parece para Ele que a gente esquece quem Ele é. A gente faz cada coisa na vida que a gente parece esquecer que Jesus existe, que Jesus está do nosso lado, que Jesus nos ama. A gente esquece as palavras de Jesus. A gente é católico, apostólico, romano, frequenta a igreja, é padre, mas faz cada coisa que parece que nunca conheceu Jesus Cristo. Parece que Jesus Cristo nunca se apresentou a você. Parece que Jesus Cristo nunca se mostrou quem Ele é para você. É você que vive uma vida como se Jesus não tivesse se apresentado. Mas Jesus não descansa, não. Jesus se apresenta de novo a cada missa, a cada oração, a cada pedido, a cada coisa que você entra em contato, Deus está se apresentando. E se você já conhece Deus, se você já tem esse contato com Deus, toda vez que você se encontra novamente com Ele, você cada vez se ama mais a Ele, cada vez você fica mais forte. O problema é que a nossa vida, nós temos que se apresentar a Deus todas as vezes que se apresenta na presença dEle. Toda vez que eu volto para a igreja, eu tenho que me apresentar para Deus de novo, porque eu cometi um bocado de pecado e esqueci dEle. Toda vez que eu volto para a igreja, eu tenho que me apresentar para Ele de novo, porque eu já fiz cada coisa que só Deus, até Deus duvida. Se não fosse assim, se hoje eu conhecesse Jesus Cristo, Ele se apresentou a mim, eu amo, Ele está no meu coração, eu vou lá fora viver como Jesus quer que eu viva, como Ele me mostrou que viva, e volte para estar com Ele, tenha certeza, a tua fé vai aumentar, o teu amor vai aumentar, a tua força vai aumentar, a tua paciência, aquilo que você precisa, a luz que você precisa, vai aumentar. Mas é como a gente, Jesus faz isso, né? É como a gente chega aqui, Jesus dá uma vela para a gente. Jesus dá uma vela para a gente, né? Jesus dá uma vela para a gente. Aí chega lá fora, primeiro vento da vida, apaga. Aí vai ter que vir aqui, acender a mesma vela, a mesma luz, com a mesma intensidade e voltar. Se você voltasse com a vela acesa, quando você viesse com a vela acesa, eu ia acender um fogo maior. E na próxima vez um fogo maior. E quanto mais você manter sua vela acesa na graça de Deus, sem lutando contra o pecado, mais o fogo do Espírito de Deus, e a tua fé vai aumentar. O problema é que a gente sai, a vela apaga, tem que acender de novo. Vai, apaga, acende de novo. A gente não tem perseverança. A gente não tem perseverança na fé. E no mínimo, perseverança que a gente tem que ter com Deus é a missa do Santo Domingo. No mínimo, claro, lembrar de Deus todos os dias. Isso também é o mínimo. Fazer uma oração todos os dias. Viver um dia sem pensar em Deus. Ah, meu irmão, tem que ser impensado para nós. Tem que ser algo impensável. Passar um dia sem pensar em Deus. Se você não consegue passar um dia da tua vida sem dirigir uma palavrinha sequer para Jesus. Palavrinha assim. Porque você conversa com ele, não porque surgiu um problema, né? Ah, meu Deus. Problema a gente vai ter todo dia. A gente fala com Deus por causa do problema. Você só fala com Deus todo dia para o teu problema?
Você só fala com Deus todo dia por causa de uma coisa que deu errado na tua vida? Não pode ser assim. Não pode. Porque Deus não pode ser só aquele que você recorre quando você tem problema. Você conversa, reclama com ele quando você tem problema. Tem que ser aquele que você converse todos os dias, todos os momentos que você precisa de alegria, tristeza, e no mínimo estar com ele o máximo possível durante uma semana com ele na Santa Missa, ou lendo a Bíblia dele, a palavra dele. Esse menino que nasceu, meus irmãos, que foi apresentado para Deus, continua se apresentando a nós. Não foi à toa que ele escreveu esse Evangelho, não foi à toa que ele se deixou presente no Santíssimo Sacramento, que ele deixou a igreja, não é à toa, para que ele continue a se apresentar ao mundo. Ele vai se apresentar ao mundo através somente de você. Como que você acha que o teu filho que não vai na igreja, ou a tua filha, ou teus primos, ou seu tio, ou teu pai, vai conhecer Jesus? Se ele não vem para a igreja, você vai esperar um anjo cair do céu? Você vai esperar alguma coisa? Não, você seja essa pessoa que apresente Jesus para ele. Mas para apresentar Jesus para alguma pessoa, eu só posso apresentar uma pessoa se eu a conheço. Eu não posso chegar uma pessoa na rua e dizer: olha, esse fulano aqui que eu não sei nem o nome. Só apresenta quem sabe quem é, quem conhece. E melhor é a apresentação quando melhor conhecemos a pessoa. Às vezes ele só sabe o nome. Jesus Cristo. Mas o que ele falou? O que ele ensinou? O que ele quer? Quanto ele te ama? Quais suas ações? Ah, Jesus. Sei que ele era Deus. Muito pouco. Se você realmente quer apresentar Jesus para mudar a vida de alguém, quanto melhor a referência, melhor. Quando a gente vai procurar um emprego, o que a gente leva? O que a gente leva? Currículo. Chegar um currículo lá em branco, sabe o que o cara vai te contratar? Quanto mais coisas tiver lá, né? Fiz isso, trabalho de faxineira, de secretária, 2 anos não sei de quê, 3 anos sei que lá, não sei o quê, fiz faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado. Quanto melhor a sua apresentação do seu currículo, mais a pessoa vai se agradar contigo, mais a pessoa pode te contratar. Agora, se você chegar lá com um branco, o problema é que a gente tem apresentado Jesus para os outros assim: ó, o currículo de Jesus é esse aqui, que eu não sei mais nada dele. O currículo de Jesus é o melhor de todos. Foi ver Deus cura, liberta, salva, cura cego, faz isso, multiplica pães, consola os corações, arranca toda a tristeza, é o médico das almas, dos corpos também. Mas como eu pouco procuro Jesus, como eu pouco converso com Jesus, como eu pouco rezo, adoro, comungo, leio a palavra de Deus, a minha apresentação de Jesus sempre vai ser com o pobre. Aí fica difícil. E a apresentação de Jesus tem que ser não só com palavras, mas com a nossa vida. A nossa vida. Então vamos pedir a Deus hoje, meus irmãos, que nós possamos pedir, pedir a Deus hoje realmente que nosso coração se abra mais para Deus. É o que a gente leu aqui na leitura do início, né? Hoje a gente apresenta a Deus Jesus no templo, a gente celebra a apresentação de Jesus no templo, para que também a gente possa celebrar a apresentação de Jesus na minha vida, na sua vida. Será que Jesus entrou na tua vida e já mudou a tua vida? Será que quando você encontrou Jesus na sua vida mudou um pouco? Você mudou de rumo, você mudou de pensamento, você mudou, quer mudar pelo menos o modo de atitude de agir e de ser? Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele modifica. Quando Jesus se apresenta, quando Jesus foi apresentado no templo, ele mudou a vida de Simeão, mudou a vida de Ana, e começou a partir daquele dia, como diz a leitura hoje, crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, aquele menino que se tornaria o homem que foi, o Jesus que foi, que deu a vida por nós e fez coisas que hoje, até hoje, marcam a face da terra e nos salvam. Se você também quer ser essa pessoa que cresça em sabedoria, em graça, diante de Deus e dos homens, não há outra coisa a se fazer do que se apresentar a Deus todos os dias, do que se apresentar pela mão da Virgem Maria e de São José todos os dias, porque Jesus foi apresentado por Maria e por José. E hoje a gente não pode pedir: Nossa Senhora, me apresenta seu filho, me apresenta a Deus. Porque se ela apresentou o Filho de Deus, ela não pode me apresentar a Deus hoje. Não pede intercessão de Nossa Senhora, não, nem de São José. Ela pode e quer sempre me apresentar a Deus, como apresentou Jesus ao Pai.
E é preciso passar por isso, porque senão, meu irmão, você não vai crescer sabedoria nenhuma. A tua cabecinha, os teus pensamentos vai ser formado pela sabedoria, entre aspas, do mundo. Que de sabedoria não tem nada, porque sabedoria leva à construção do homem, à felicidade do homem, não à destruição do homem. Não à depravação, à promiscuidade, ao erro, como muitas pessoas fazem por causa do mundo e da sabedoria do mundo. Sabedoria diante de Deus, sabedoria é graça. Uma pessoa cheia de graça é diferente do que uma pessoa que a gente olha assim, que desgraçado, né? Que a gente olha assim, tem várias maneiras de falar desgraçado. Desgraçado com raiva, aquele é um cara ruim. Aquele desgraçado, coitadinho, desgraçado, né? Só crescer diante de Deus com sabedoria e graça. Diante de Deus, meus homens. Que não é só diante de Deus. Deus está vendo, mas os homens precisam ver em você também a graça de Deus agir. Então que hoje, meus irmãos, vamos pedir a Deus, como a gente cantou no Salmo de hoje, que se abram as portas que o Rei da Glória possa entrar. Que Deus abra as portas do nosso coração para que o Rei da Glória possa entrar no nosso alma. Então vamos pedir essa graça para Jesus agora. Vamos ficar de pé, vamos elevar a Deus as nossas preces, pedindo ao Senhor que o nosso coração esteja totalmente aberto nessa missa de hoje. Nosso coração se encontre com Jesus. Vamos fazer isso através da nossa oração na Assembleia. Nós vamos ofertar a Deus as nossas intenções, apresentar a Deus o nosso coração, para que Ele venha, por meio da Eucaristia, ao nosso encontro, ao nosso coração, para que o Rei da Glória possa entrar, porque eu abro a porta para Ele nessa noite. Para isso, elevamos a Deus a nossa oração na Assembleia. A resposta será: